Boa noite aí, colegas aqui do Médico Único. Terça-feira, né? Sabadão não, terça-feira de carnaval. Nós estamos aqui. Como falam, né? A vida só começa aí depois do carnaval. Então, vamos lá. Vamos tentar aí compartilhar mais conteúdo com vocês. Pessoal entrando aí. Pessoal que tá entrando, ó, não esquece de dar o coraçãozinho. Clica no aviãozinho aí para compartilhar. E o áudio aí, como é que tá? Matheus, Maíra, Clara, como é que tá o áudio aí? E vamos falar hoje num conteúdo bem bacana. Meu amigo Gustavão aí, ó, MedConnect, tá aqui no carnaval, hein, cara? Hoje a gente vai falar de um assunto que é como ter uma equipe bem engajada e de alta performance. E para você que está chegando agora, eu sou Rodolfo, sou médico, cirurgião vascular, tenho um grupo aí, algumas clínicas, e a gente vem compartilhando aí. A gente já tem muito tempo aí nessa área, a gente tem uma equipe grande hoje, e a gente quer compartilhar um pouco do que a gente passou esse tempo todo aí com vocês, para tentar ajudar aí o colega cada vez mais a tornar seu consultório aí milionário em todos os aspectos. E eu quero começar a contar hoje para vocês. Eu estava pensando como começaria a falar, e eu quero falar sobre um estudo que eu vi há pouco tempo, americano, que é 250 mil mortes ocorrem nos hospitais americanos todo ano. E quando a gente pensa assim, a gente fala, pô, tá num lugar que tem os maiores recursos do mundo, tem o maior número de tecnologias, né? O maior nível de tecnologia aí do mundo. Tem os melhores, teoricamente, as melhores pessoas, médicos, a equipe totalmente treinada. E os melhores medicamentos, os melhores aparelhos. E ainda acontecem casos como esse de 250 mil mortes evitáveis em todos os hospitais americanos. Outro dado importante é que 5% dos hospitais americanos são administrados por médicos. E por que esse dado é interessante? Porque 95% dos casos são administrados por analistas, por gestores, e quando a gente fala no médico, nós temos esse lado de bastante de cuidado, né? E o dado aponta que não é um problema de tecnologia, de coisas, é um problema humano. As pessoas que trabalham lá, a grande maioria, cuidam das outras pessoas, mas não são cuidadas pelos seus gestores, pois esses só pensam em números. E isso influi diretamente no trabalho delas. Elas não se sentem pertencentes, elas só vão lá, fazem o seu trabalho e vão embora, o que acaba ocorrendo certas falhas no meio do caminho e que podem levar a mortes. Eu trouxe esse dado aqui, que é um dado bem impactante, para vocês verem o poder que tem de como a gente tem que cuidar de nossos colaboradores e de nossos funcionários. Tem um dado também da Harvard Business Review que mostra que os hospitais americanos que são geridos por médicos ou pessoas da área da saúde têm todos os níveis de satisfação melhores que os outros, 95%. Isso é porque a gente já tem enraizado na gente esse lado de cuidado, de cuidar das pessoas. E a gente precisa entender como que é o emprego nos dias de hoje, né? São dados na BBC mostrando que a grande renúncia, né? Foi um artigo publicado mostrando a grande renúncia. As pessoas hoje não querem mais os trabalhos como antigamente, principalmente depois da pandemia. Elas querem trabalhos com mais flexibilidade, o salário não é mais a única questão delas para trabalho, querem mais tempo com a família. E o propósito é a palavra da vez. Então, esse é o ponto principal que a gente quer focar aqui com vocês. Montar equipes, engajar equipes de alta performance, parte tudo do propósito. O propósito de quem? O propósito de quem é o líder. E quando eu falo em liderança, eu acho que liderança é a principal habilidade que você desenvolve em toda a sua carreira, que vai impactar em todas as suas áreas, e eu gosto muito disso. É uma coisa que eu pratico e que eu treino
porque é uma habilidade que é treinável, você não nasce com liderança. Porque quando a gente tem um consultório, uma clínica, a gente tem que ter bem claro aonde a gente quer chegar com esse consultório, com essa clínica. Qual a nossa visão de futuro nisso? E isso parte da gente, que é o proprietário, que é o sócio daquela empresa, daquele consultório, transferir essa visão para os nossos colaboradores. Então, a palavra é liderança acima de tudo, né? E tudo isso começa de você primeiro. Não adianta você querer que sua equipe faça e entregue o extraordinário se você não serve de exemplo para sua equipe. Esse é o ponto fundamental, tá certo? Você precisa ser o exemplo. Você precisa ser a pessoa que transfere essa visão, o valor, o propósito da sua empresa para que a sua equipe compre isso de você e vá com você. Porque sozinho você não vai. Eu gosto muito de uma frase do Michael Jordan, que ele fala que team, equipe, T-E-A-M em inglês, não tem I, que é o eu. Mas o win, vencer, tem um I, que sou eu. Então, a gente pode ganhar uma guerra, uma batalha, mas a gente não vai vencer uma guerra se a gente for sozinho. Então, por isso nós precisamos dos nossos colaboradores. E precisamos cuidar deles para que eles cuidem dos nossos clientes muito bem. E a gente consiga chegar lá na frente com um propósito claro, que nasce primeiro da gente, né? E o propósito vem junto com a nossa cultura empresarial, que é nossas missões, nossos valores, o que é inegociável na nossa empresa. Lá na clínica, no instituto, a gente tem muito bem estabelecido qual a nossa missão, que é ressignificar a palavra cuidado. Então todo mundo que entra ali sabe muito bem, e eu prego muito isso, que isso não é negociável. Tratar bem o meu cliente não é negociável. Isso é a missão da nossa empresa. Os valores como honestidade, como foco no resultado, isso tudo é aonde eu piso, onde a empresa sempre vai pisar para chegar ali na nossa visão, que é ser referência. Então, é que eu sempre falo, as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E isso é muito importante. Quem diz isso muito é Simon Sinek. É muito importante a gente ter o porquê. Por que a gente levanta todo dia? Por que a gente vai para a nossa empresa? E os seus colaboradores precisam entender isso também. Porque tem um dado, eu não vou lembrar aqui para te dar, mas olha para você ver. Se você trabalha muito e chega em casa todo dia à tarde, esse comportamento de chegar muito dia à tarde e ficar pouco com o seu filho não vai interferir muito na relação dele. Ou muito pouco. Agora, se você chega tarde todo dia e reclama do seu trabalho, eu tenho certeza, e o trabalho mostra isso, que isso vai interferir diretamente no comportamento dos seus filhos, tornando seus filhos muito mais agressivos na escola. Por isso essa onda de bullying que a gente vê nas escolas. Olha o poder disso. Trabalhos onde a gente não se sente pertencentes àquilo nos trazem para casa muito insatisfeitos e que se reverbera em nossos filhos. Olha o poder disso. Então é muito importante a gente cuidar de nossos colaboradores, não só dos clientes externos, como também o nosso interno. E o que é uma equipe, né, de alta performance? São pessoas que vão te ajudar a chegar mais rápido e melhor, entregando o melhor resultado, trabalhando em equipe para te entregar a sua empresa o que ela veio fazer e o que é a missão dela nesse contexto. E o que diferencia essas equipes aí de alta performance das equipes comuns, né? Eu costumo falar que são algumas características. Primeira, a multidisciplinaridade, que as equipes de alto desempenho elas contam com profissionais diferentes de várias especialidades. E a intenção é agregar diferentes habilidades para todo mundo. Então lá na empresa a gente tem vários setores onde a gente tenta agregar várias habilidades de cada colaborador com as suas funções. Outra característica é a complementariedade,
que é exatamente o que a gente falou. É a habilidade de uma equipe de se complementar. E pessoas que vivem num ambiente onde elas se sentem pertencentes àquele ambiente, elas compartilham mais as suas dores, os seus desafios, as suas conquistas. Então isso é muito importante, promover esse ambiente. Ah, e muito importante, se você ficar aqui até o final, eu vou dar para vocês, eu lembrei agora, uma técnica que eu aprendi, nada mais, nada menos, com o SEALs americano. Para quem não sabe, é o Ultra Mega Power Grupo de Elite. São praticamente uns super-heróis humanos e eles nos ensinam muito sobre alta performance e como montar equipes. Eu gosto muito dessa área, né? Eu estudo muito os SEALs porque eu acho que é uma cultura, principalmente a parte do exército, né? Eles têm um ambiente muito voltado para isso, para ajuda mútua, né? Pessoas que dão a vida pelas outras, né? Isso e a empresa é mais ou menos a mesma coisa. Você vê no militarismo, as pessoas ganham medalhas por ajudarem outras pessoas, por salvarem outras pessoas. Nas nossas empresas, a gente recompensa as pessoas para ajudar a nós, donos ou proprietários. É o inverso. Então a gente tem que aprender muito com eles. Então eu estudo muito eles. Tem várias dicas de livro, depois eu posso dar para vocês. E no final eu vou falar para vocês uma coisa que eu aprendi com eles, que eu uso muito no meu dia a dia. Então fique aí até o final, para você não perder essa dica. Outra questão que dos times, a característica dos times de alta performance é a colaboração, né? Então quando você está num ambiente que você confia nas pessoas, você tem uma colaboração mútua, as pessoas se ajudam. E isso é muito importante. O alinhamento, quando a pessoa está na sua empresa, você definir muito bem claro qual a função dela, e esse alinhamento vai ajudar muito no que ela se desenvolve e as suas características. Outra é a comunicação. A comunicação é importantíssimo. Pessoas que tenham uma comunicação clara, de onde quer chegar, de como elas estão fazendo e se complementam entre si, como eu falei, ajuda muito no desempenho dessas equipes, né? Outro ponto muito legal é a autonomia. Autonomia, porque o que a gente vê muito, o líder, parte da liderança, isso, é desenvolver outras lideranças e não trazer tudo para si. O chefe é aquele que centraliza, o líder é aquele que distribui. É completamente ao contrário. Então você dar autonomia para que a pessoa se desenvolva, crie outras ferramentas e ajude essa pessoa também a se desenvolver é muito importante para você criar essa cultura de time de alta performance. Outro ponto é o comprometimento. Pessoas comprometidas, eu tenho certeza que vão entregar mais, é o que eu chamo de disciplina. O que ganha no longo prazo é a disciplina, não é motivação, é disciplina. É igual você vai para academia, todo dia de manhã você acorda, tem que ir para academia todo dia. E o resultado não vai vir amanhã. Você vai um dia, vai 2 dias, você não vai ver nada quando você olhar no espelho. Mas passou um ano, eu tenho certeza que você vai ver resultado. A mesma coisa são nas empresas. O resultado não vem de um dia para o outro. Outra coisa, e que eu acho fundamental em montar times de alta performance, é a confiança. Confiança é que rege tudo. Você é muito mais propenso a comprar, a se dedicar a uma pessoa que você confia do que aquela que você não confia. Isso é fundamental. E o que cabe a um líder é criar um ambiente de confiança. Confiança que aquele colaborador pode chegar até você, pode conversar com você, que você vai dar ouvidos para ele. Isso é fundamental. Tá certo? E quais os benefícios aí que a gente pode ter numa equipe de alta performance, né? Você pode ter um fortalecimento da sua liderança, essa equipe vai te dar um fortalecimento dessa liderança, você vai ter uma maior competitividade no mercado, eu não tenho dúvida disso, você vai ter uma melhoria em todos os processos da sua empresa, diminuição de rotatividade, você vai ter uma gestão muito mais robusta e uma maior qualidade em tudo que você entrega. E por onde a gente começa, né, a montar e estruturar essa equipe de alta performance, né?
O primeiro passo é na seleção. E por que eu introduzi lá em vocês a cultura e os valores empresariais? É principalmente por isso. Porque é na seleção que você vai mostrar para aquele futuro pretendente ao cargo quais é o que você quer da sua empresa, né? Aonde você quer chegar, quais são os seus valores inegociáveis. Porque isso vai atrair pessoas que acreditam no que você acredita. Então é fundamental. O que a gente vê muita seleção é a gente, principalmente na área da saúde, e não pode ser diferente, a gente olha a parte técnica. Ok, a parte técnica é fundamental, principalmente a formação. Você vai contratar uma enfermeira, ela tem que ser enfermeira. Ok, a partir desse ponto, o que eu prego, o que eu faço, seleciono as enfermeiras formadas. Ok, o que vai definir a contratação daquela pessoa não é a habilidade de enfermeira. Porque a habilidade técnica ela é treinável. Mas a habilidade, as outras habilidades que a gente chama de soft skills, essas é que vão trazer o diferencial para a sua empresa. Então, lá na clínica, no instituto, a gente sempre passa por avaliação psicológica. Porque, olha para você ver um caso interessante. Há muitos anos atrás, eu tive um colaborador que passou por seleção e a psicóloga falou que ele tinha traços de psicopatia. Mas eu quis bancar, porque era uma aposta minha. E eu literalmente me estrepei. 6 meses depois, a equipe foi completamente contaminada, gerou vários conflitos dentro da equipe, apesar da pessoa ser altamente competente no que ela fazia. Mas ela gerou vários atritos, vários problemas que eu tive dentro da empresa, várias pessoas saíram boas por causa dela, e que eu insisti indo contra essas habilidades, principalmente inteligência emocional e esses traços que a psicóloga tinha feito para mim. Então, sem sombra de dúvida, contrate por habilidades não técnicas. Selecione, faça a filtragem por habilidades técnicas, mas contrate pelas não técnicas, porque sempre você vai se dar melhor. Isso é fundamental. Então, a contratação é muito importante, você ter bem alinhado o que você quer para o seu consultório, o que você quer para a sua clínica, e trazer pessoas que entendam a visão que você quer de futuro para a sua empresa. Isso vai facilitar e muito a sua contratação. E como manter, né? E como manter equipes de alta performance? Nem sempre é muito fácil, né? Então, o primeiro ponto é que você seja muito claro, né? Muito claro nas suas metas e estratégias. Então, a pessoa entrou, você tem que ser bem claro com ela, mostrar para ela o que ela realmente tem que fazer, quais são as metas para ela atingir. Eu gosto muito de falar de meta quando eu falo da técnica SMART, né? Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável, ela tem que ser relevante e ela tem que ter um prazo definido. Então, eu acabei de contratar, eu acho que ela está até aqui, a funcionária para a experiência do cliente. Então, ela tem algumas metas que a gente precisa cumprir e tem que estar bem claro para ela fazer isso. Então, é fundamental a gente definir metas para que a gente tenha um sucesso com essa equipe. Outro ponto é você mensurar essas metas que você coloca com KPIs, né? Com Key Performance Indicators, que são nada mais nada menos que os números que aquela pessoa tem que alcançar. Então a gente vai mensurando isso, a gente faz lá reuniões semanais, onde eu avalio todos os dados toda semana, eu faço reunião com a equipe, e eu escuto a equipe me passa seus feedback, eu passo para elas, a gente vê números, eu cobro muito, eu sou bastante exigente, mas de outra forma também ajudo muito. E outra coisa bacana que a gente faz é o compartilhamento de pensamentos e ideias. Então, toda sexta-feira a gente tem uma apresentação de uma funcionária, onde ela vai trazer alguma coisa para apresentar para a equipe. E depois a gente vai debater o que ela trouxe, o que cada um recebeu de bom, e a gente poder compartilhar aí experiências. Então o marketing traz algumas coisas de marketing, o financeiro traz algumas coisas de financeiro, ou qualquer coisa, elas ficam bem abertas. Eu também participo, eu também apresento. Eu acho isso que agrega muito a equipe, traz todo mundo junto, e isso é muito importante. Você também ter aí um clube do livro,
qualquer coisa na sua empresa. Isso vai trazer bastante enriquecimento para todos na equipe. A gente teve agora, o último recente foi inteligência emocional, então foi bem bacana, o pessoal gostou muito. Então isso é muito importante a gente fazer. Outra coisa é a cultura do feedback. É um dos pontos que eu mais peco, e aqui eu sou bem sincero. Eu trabalho diariamente para eu melhorar a parte de feedback, mas é importantíssimo a cultura do feedback. Tanto da parte se é ruim, se a parte que é boa, mas você também fazer o que a gente chama de reforço positivo. Você vê uma ação boa, vá lá, faça esse reforço positivo. Isso é muito importante, criar essa cultura dentro da empresa, tanto para a liderança com os liderados, como entre os liderados, né? E outra coisa é manter seus colaboradores motivados. Então a gente tem várias formas de fazer isso. Não só monetária. Então a equipe ganha porcentagem sobre o faturamento, mas não só sobre isso. Gaste tempo, gaste energia com a sua equipe. Isso é fundamental. Então se você gosta, a gente bate uma meta do mês, a gente sai, elas escolhem um restaurante, a gente sai, todo mundo vai ficar ali um tempo, batendo papo, descontraindo um pouco fora do ambiente da empresa. E isso é muito legal, mantém os colaboradores mais motivados. Outra coisa, quando a gente vai crescendo muito e vai tendo muitos colaboradores, e se eu for falar em todas as empresas aqui, provavelmente eu vou ter uns 40, 50 colaboradores, começa a surgir muitos conflitos, né, e crises. Então é importante a gente que está na parte da liderança entender esses conflitos, tentar escutar os dois lados e tentar achar uma melhor solução. Porque se isso vira uma bola de neve, é terrível. Como eu contei para vocês no caso anterior, eu tive um caso desse, isso virou uma bola de neve, foi um erro meu, foi um erro lá atrás, eu não tinha ainda as habilidades que eu desenvolvi para chegar aqui hoje. Então foi um erro que não pode acontecer mais. Então quando você vê crise, chama para conversar, conversa, isso é importantíssimo. Outra coisa que é ridículo, e eu falo isso de propriedade, porque é ridículo como a gente não investe em treinamento para a nossa equipe. A gente só sabe cobrar. Agora, investir em treinamento, ninguém investe. O que a gente tem que entender é que as pessoas não nascem prontas, é o que eu falei. A parte técnica a gente treina. É muito mais fácil você pegar uma pessoa que é confiável, uma pessoa que é honesta, e treinar ela, desenvolver ela, para que ela se torne uma grande pessoa, e tenha bastante performance no que ela faz, do que você pegar aquela pessoa que você não confia e que seja muito boa. Então, é importantíssima a cultura de treinamento. Um dos objetivos estratégicos desse ano da nossa empresa é exatamente isso, gestão interna. E na gestão interna está uma cultura de treinamento. A gente vai dedicar a treinamento, tanto com tecnologias novas, treinamento em tecnologias que a gente implanta, treinamento em outras coisas que a gente vai implantar a partir desse ano, sequencialmente, mensalmente, para que a equipe toda cresça junto. E qual o maior erro, né, que a gente vê na gestão de equipes e de alta performance, né? Para mim, o principal erro é não se preocupar em promover um senso de propósito e visão compartilhada. Porque as pessoas, nós somos o ser humano é um ser social. A gente precisa estar e entender que a gente pertence a alguma coisa. É tão bom a gente estar rodeado dos familiares porque a gente está num ambiente onde a gente confia nas pessoas. E a gente precisa criar isso dentro das nossas empresas. E cabe ao líder fazer isso. Criar esse ambiente onde as pessoas possam confiar nas outras, possam se abrir às outras. Isso dá caminhos para a criatividade, para a produtividade. E de N formas, eu não tenho dúvida nenhuma que a sua empresa terá muito e muito retorno com isso. É que eu sempre falo, pessoas na frente de resultado financeiro. Mas eu não estou sendo hipócrita e falar que o resultado financeiro... Não, porque se você não tem resultado financeiro, você não vai poder pagar a sua equipe. Mas ali, ó, 51% para pessoas, 49% para financeiro. Mas sempre pessoa em primeiro lugar. Porque se você pensa assim, eu não tenho dúvida que você vai ter sucesso e vai ter bastante retorno no que você faz na sua clínica. E o segundo maior erro que eu vejo dos colegas médicos nos seus consultórios, nas suas clínicas, é você ser chefe em vez de líder. Chefe é aquele da distância, chefe é aquele do medo. Você chega, ele chegou, tá com medo.
Tem colegas que chegam na clínica, no consultório, não dá nem bom dia, né? Então, chefe é um cargo, liderança é uma escolha. Você escolhe ser líder, é diferente. E por que você escolhe ser líder? Porque quando você se torna um líder, você tem muito mais afazeres do que benefícios. Porque quando você tem um resultado, o resultado é da equipe. Parabéns à equipe. Mas quando você tem um prejuízo, o problema é seu. Isso cabe ao líder. Então, se você teve um problema em certo local, é você a culpa, não é mais de ninguém. Você tem que assumir isso. Isso é ser líder. Chefe não. Chefe está ali no seu cargo, no seu posto e mandando de cima para baixo. Isso não é liderança. Liderança, pelo contrário, é desenvolver e gerar confiança onde você está. Ser aquela pessoa confiável para todo mundo que está ali. Então, é isso que eu falo. Esses dois, para mim, são os grandes erros aí. Você não ter essa cultura de propósito bem definida e você ser chefe em vez de ser líder. Sendo assim, você nunca vai criar uma equipe de alta performance. Eu não tenho dúvida nenhuma. E chegando aqui para o final, porque a gente quer fazer umas coisas mais rápidas, né? Até porque a gente não tem muito tempo, então a gente tenta fazer dentro de 30, já passou 30 minutos a gente falando aqui, senão fica até amanhã. Eu coloquei um roteirozinho aqui, porque eu falo pra caramba. Vou falar pra vocês o que eu aprendi com o Navy SEALs, com o Team Six, que a gente chama, que são os 6 maiores super-heróis aí, entre aspas, americanos. Então, isso eu li num livro de um general da equipe de alta performance dos Estados Unidos. O que eles fazem? Como que eles identificam pessoas que vão ser os high performers em suas equipes de elite? Então, primeiro aqui, ó, no gráfico, eles colocam performance, que nada mais é do que as performances em campo de batalha, que eles falam. Que aqui está o quê? As suas habilidades, o que você desenvolve na sua empresa, ok? E aqui está confiança, que eles chamam de trust. Aqui está confiança. Aqui nada mais é o que você é fora do campo de batalha, fora do seu ambiente de trabalho. Está aqui nesse gráfico. Então aqui é performance e aqui é confiança. Todo mundo quer esse cara aqui, ó, alta performance e alta confiança, ok? Ninguém quer esse cara aqui, ó, baixa performance e baixa confiança, ok? Esse cara aqui de cima, e aqui que é a chave do negócio, esse cara aqui de cima, o alta performance e baixa confiança, esse cara é tóxico para sua empresa. Esse cara não entra na elite americana do exército e não deveria entrar na sua empresa. E a gente faz completamente o contrário. A gente vê aquela pessoa performando no trabalho através de indicadores, como a gente falou aqui, mas você identifica facilmente essa pessoa na sua empresa. É só você perguntar, quem é o idiota aqui? Todo mundo vai apontar a mão. Porque é uma pessoa que entrega muito resultado, mas é uma pessoa que não tem relacionamento nenhum com a sua equipe. E essa pessoa aqui de cima, com alta performance e baixa confiança, essa pessoa não entra. Esse é a chave do negócio. Agora, qual que eles entram aqui dentro? É lógico que a gente quer o alta performance e alta confiança. Só que o baixa performance ou média performance com alta confiança são pessoas que valem a pena continuar na sua empresa e são pessoas que valem a pena você estimulá-las e treiná-las para que elas se tornem alta performance. Então eu queria trazer isso para vocês, que isso mudou muito a forma que eu vejo meus colaboradores, a forma que eu analiso, a forma que eu entendo como uma formação de time, e eu acho que é completamente verdadeiro, porque o que a gente sempre faz é ficar avaliando performance, mas a gente não avalia a confiança que a gente pode ter naquela pessoa, como aquela pessoa se comporta fora da sua empresa, porque pessoas que trazem essa bagagem como inteligência emocional, como saber lidar com as suas emoções, pessoas que respeitam as outras, fazem pequenos gestos de respeito, pessoas que são educadas, pessoas que entendem o que é uma hierarquia, essas pessoas são muito mais confiáveis e essas pessoas valem a pena você investir seu tempo
e sua energia para treiná-las, para que elas se tornem alta performance. Agora, aquelas que você não vê nada disso no seu comportamento, tire da sua empresa, porque essa pessoa vai contaminar todo mundo e a cultura da sua empresa, o clima organizacional da sua empresa vai se tornar muito ruim. Tá certo? Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Eu não sei se vocês gostaram, escreva aqui. Deixa eu ver aqui o que escreveram aqui. Se tem alguma dúvida aí, falem. Ó, falando com propriedade, excelente líder. Me lembrei, inclusive, em como a comunidade e o senso comum ajudaram a sobreviventes daquele filme recente, Sociedade da Neve. Fundamental na sobrevivência. Isso aí, Maíra. O medo é investir em treinamento e o colaborador ir para outro colega. Isso é muito legal. Eu, pelo contrário, eu quero que meus funcionários virem para mim e falem assim, pô, doutor, eu me desenvolvi bastante e eu tô indo para uma grande empresa porque eu quero, porque meu sonho é esse. Eu vou ficar muito feliz. E todos os meus colaboradores sabem disso. Todos sabem, porque eu falo com todos. Eu não aceito, cara, pessoas na minha empresa que não queiram se desenvolver. Eu não aceito, cara, que pessoas que não crescem, elas diminuem. Empresas que não crescem, diminuem. Não tem meio termo. Ou cresce ou diminui. Não existe. Eu não quero ter pessoas comigo que não queiram crescer. Não quero. Então, eu não poupo energia para treinamento. Eu quero que a pessoa se desenvolva. Eu quero que ela, se ela quiser ir embora, ir para outra empresa para ser melhor como pessoa, como profissional, eu vou achar isso fantástico. Eu cumpri meu dever como líder. Eu acho... meu pensamento é completamente o contrário. Então, é isso aí. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Terça-feira de carnaval, vocês são guerreiros, hein? Tá todo mundo aqui. Gostei de ver. Porque é só quem quer mudar aí. Agora a vida começa, hein? A partir de amanhã, a vida começa. Segundo brasileiro, só depois do carnaval. Para quem aí curtiu bastante, espero que tenha descansado, porque amanhã começa. A minha equipe tá aqui, ó. Então... A Bianca, quem entende a cultura e se sente parte do propósito, se prepara a principal, querem alavancar o projeto. É isso aí. Acho que lá, e vocês sabem disso, Maíra trabalha lá comigo, e ela sabe muito bem o que é, quais são os valores, e a visão e a missão da nossa empresa. Você oferece remuneração variável? Sim, lá na empresa, a gente, até ano passado, a gente tinha PLR, né, que é plano de distribuição de lucro e resultados. A gente fazia uma vez ao ano, então 14º salário. Tem 2 anos que elas ganham 14º salário. A gente oferece sim. O PLR, você pode usar isso, é um acordo que você faz com seus funcionários e você pode distribuir esse lucro. Você pode distribuir geralmente 2 vezes ao ano, de 6 meses, ou 1 vez ao ano. Então, o combinado foi o 14º salário lá e a gente fez até ano passado. Ano passado elas ganharam também o 14º. Eu acredito muito na meritocracia. Apesar das nossas legislações serem muito amarradas nesse quesito, eu gosto muito da meritocracia. Se você entregou, você vai receber mais do que a pessoa que não entregou. E não só a parte financeira, mas outras coisas também. Então, eu acho fundamental, tá, Bianca? É Bia, chamei Bianca. Certo? Então um abraço para todo mundo. Espero que tenham gostado. Tchau, 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 tchau.